Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Chegamos à solução da questão 3 da lista 7.1 de exercícios de algoritmos em Java. É a lista que trabalha com vetores. Desenvolver um programa que pergunte 5 elementos de um vetor A. No final, apresente a soma de todos os elementos que sejam ímpares. Bom, essa questão tem praticamente a mesma lógica da questão 2 que eu acabei de fazer. Então eu vou fazer um pouquinho mais rápido e se você por acaso não entender muito bem a parte de somar os itens, dá uma olhada na questão 2, porque lá eu fiz uma explicação mais elaborada, tá bom? Aqui eu vou fazer de uma forma mais rápida. Eu vou precisar aqui criar um vetor que eu vou chamar de A, porque a questão já me deu esse nome. Então eu estou criando aqui o meu vetor e esse vetor tem 5 elementos. E vou precisar criar novamente a nossa variável acumuladora, que eu vou chamar de soma, e ela vai começar valendo zero, porque a conta que ela vai fazer é de somar, né? Conforme eu já expliquei isso inúmeras vezes aqui. Então isso é uma variável acumuladora. Bom, vou fazer o nosso for, do mesmo jeito que a gente fez na questão anterior. O cont começa valendo zero, o cont vai até menor que 5, o cont vai ser incrementado de 1 em 1, abro o for aqui, fecho ele aqui, muito bem, e lá dentro do for eu vou então perguntar os valores para o usuário no nosso vetor A. Então o vetor A, na posição em que estiver o contador, vai receber do teclado do usuário, teclado.lerInt, porque o vetor é do tipo int, e eu vou pedir então ele aqui para ele me informar um número, que vai ficar guardado lá no vetor, na posição correspondente ao valor do contador, né? Enfim, eu agora vou precisar, ainda dentro desse for, somar os valores que passam pelo vetor. Conforme a gente fez na questão anterior, se eu fizer isso aqui, eu vou somar todos os valores que o vetor possui, né? Mas, na verdade, eu não posso somar todos. Na verdade, aqui é a cont, né? Eu não posso somar todos. O que eu tenho que somar é apenas os valores que sejam ímpares. Então, essa soma tem que ser colocada dentro de um filtro onde eu verifique se o valor que o usuário acabou de digitar é ímpar. E se for, aí sim eu somo. Então, o que eu vou fazer? O filtro. Esse filtro é feito com if. Se o valor que o usuário acabou de digitar, onde está salvo esse valor? Está no acont. Foi ali que ele foi guardado, não é isso? A pergunta de cima aqui guarda em acont. Então, se o valor que ele acabou de digitar, que está lá no acont, se esse valor, ao dividir por 2, lembra da história do par ou ímpar? Eu preciso dividir por 2 um número e vou precisar pegar o resto desse número. Por isso a gente usa %, porque % significa resto. Essa conta do valor que o usuário digitou ao dividir por 2, se o resto for 0, é porque é par. Se o resto for 1, é porque é ímpar. A gente está em busca dos ímpares aqui, então eu vou comparar se isso é igual a 1. Tudo bem? Se for, então eu vou abrir aqui uma chave. Essa chave vai fechar depois dessa linha da soma. Deixa eu empurrar essa linha para dentro com um tab, para ela ficar toda explícita ali dentro do if. E aqui está o fim do nosso if. Então, deixa eu separar aqui para você enxergar melhor. Olha, vai ser feito um teste aqui com esse if. Se o valor que está em acont, o usuário me respondeu um número que foi guardado em acont. Então, esse número é o nosso acont. Então, por exemplo, quando o cont vale 0, em A0 o usuário me respondeu 3. Então, o acont, que nesse caso é A0, está valendo 3. Tudo bem? Então, 3 ao dividir por 2, querendo pegar o resto, por isso eu usei o %, essa conta só pode dar 0 ou 1. Sempre que você divide o número por 2 na busca do resto, só pode dar 0 ou 1. Se der 0 é porque é par, se der 1 é porque é ímpar. Como eu estou querendo os ímpares, eu comparo se é igual a 1. Se for, então ele entra no if, e lá dentro então eu faço a soma. Se não for, ele não entra nesse if, ou seja, quando o cara digitar um número par, esse teste aqui vai dar falso porque o número par dá resto 0. E 0 não é igual a 1. Então vai dar falso, ele não vai rodar o if. Ele vai passar pelo for sem entrar no if e não vai acumular. Então, ao final do for, eu terei lá na minha variável soma somente os ímpares do vetor, porque os pares não vão entrar nesse if aí. Basta apenas, então, exibir
quanto eu tenho nessa variável soma. Só que a gente vai explicar, né? A soma dos valores ímpares inseridos no vetor. Vou botar igual e vou então concatenar com a minha variável soma. Tá bom? Vamos executar aqui. Eu novamente vou inserir 1, 2, 3, 4 e 5. Ele está me dando ali 9. Vamos fazer então aqui a nossa continha. Eu botei 1. 1 é ímpar, ele pegou. O 2 não é ímpar, então não vou somar. O 3 é ímpar, ele pegou. O 4 não é ímpar, então não vou somar. O 5 é ímpar, então ele somou. E acabou. Então, 1 mais 3 mais 5 está dando 9 e deu certo ali, tá bem? Então temos aí mais uma questão concluída. Muito obrigado e até a próxima.